para que nós possamos prevenir o pecado. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. Viva de Coriezo, Percor Maria, nesse dia 21 de fevereiro de 2024. Hoje é dia de Pedro Damião e nós vamos então pedir a intercessão dele neste dia, nesse tempo da Quaresma, para nossa conversão aqui nesta quarta-feira. O evangelho de hoje é de Lucas, no capítulo 11, versículos de 29 a 32. E Jesus aqui, no evangelho de hoje, ele reclama que essa geração perversa, essa geração má, pede um sinal. E nenhum outro sinal será dado, a não ser o sinal do Filho do Homem. E ele vai então aqui citando o profeta Jonas, ele cita aqui então Salomão. E depois, então, ele dá um exemplo aqui no final do evangelho, dizendo: os ninivitas levantar-se-ão no juízo contra essa geração e condená-la-ão, porque fizeram penitências com a pregação de Jonas. Entretanto, aqui, quem é maior do que Jonas? Fizeram penitência. Esse evangelho, ele casa muito bem com o evangelho e também com o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da Quaresma. Nós estamos ainda na primeira semana quaresmal e eu tenho certeza que talvez você aí já falhou na tua penitência, talvez você já pisou na bola na tua penitência, talvez você aí começou uma penitência e não conseguiu fazer a penitência. Tem tudo isso, né? Pessoas que começam a penitência e depois ao longo do caminho percebem que uma penitência foi pesada demais e não consegue, negligencia e abandona. E aí então, Santo Ambrósio, a respeito dessa penitência, ele faz aqui uma reflexão. Em sentido místico, a igreja consiste de duas coisas: ou em não saber pecar, o que tem a ver com a rainha do sul, porque o evangelho de hoje fala que a rainha do sul levantar-se-á no dia do juízo contra os homens dessa geração e condená-los-á, porque veio da extremidade da terra ouvir a sabedoria de Salomão. E aí Jesus fala: aqui está alguém que é maior do que Salomão. Então, não saber pecar tem a ver aqui então com essa rainha do sul. E ele continua: ou em deixar de pecar. Talvez é o nosso caso, né? Talvez é o meu caso, também é o seu caso, deixar de pecar. O que tem a ver com os ninivitas penitentes. Nós somos comparados nesse evangelho aos ninivitas penitentes. A penitência, afinal, apaga o pecado. A penitência apaga o pecado. Fazer penitência apaga o teu pecado. Por isso que você está deixando de comer alguma coisa, por isso que você está rezando mais, porque para apagar esse nosso pecado, a sabedoria se previne dele. A sabedoria dessa rainha se previne dos pecados. E uma das coisas que nós aqui vacilamos muito é na prevenção do pecado. São Felipe Neri dizia que alguns pecados só se vence fugindo dele. Você só consegue vencer alguns pecados fugindo. E hoje, na linguagem moderna, tem os gatilhos que nos levam a pecar. E os gatilhos estão principalmente nas nossas emoções. Tem dia que você está triste, tem dia que você está alegre, tem dia que você está chateado, tem dia que aconteceu alguma coisa no seu trabalho, tem dia que você está com a baixa autoestima, de fato, e isso nos leva, isso dá gatilhos para as coisas erradas. Por quê? Porque você tem que extravasar, você tem que buscar algum tipo de prazer, e esse prazer aqui que nós buscamos quando nossas emoções estão totalmente desreguladas, quando nós passamos talvez alguma frustração, quando nós estamos entediados, quando nós não temos nada para fazer, quando você está vazio, quando você está desanimado, principalmente, aí então vem os pecados. E principalmente aqui na internet. Porque o tédio
coisas que acontecem no nosso emocional, a gente logo descarrega no celular. Logo a gente descarrega no prazer. Logo a gente descarrega na dopamina. E nem sempre toda a dopamina é bom para o seu cérebro, é bom para você, e aí então vem todos os pecados. O comer demais, beber demais, pornografia, né? Olhar coisas que não deve, falar mal dos outros, e aí vem uma lista de pecados. Mas tudo começou com aquele gatilho que você não soube cuidar dele ali, e aí então desencadeou, né? Desencadeou ali uma série de consequências que você fez daquilo ali. Então, por isso você tem que cuidar muito do seu emocional, cuidar muito de você, né? Pensar bem. E uma das coisas que me ajuda muito a prevenir o pecado, a prevenir, como essa rainha do sul, a prevenir cair, é você ver as consequências que isso vai gerar depois. Meditar, ter uma consciência, ser consciente, ser claro, ter uma clareza mental aqui que vai fazer você lembrar, se eu fizer determinada coisa, tem essa consequência. Isso daqui é uma lei natural. As pessoas hoje elas não pensam nas consequências dos seus atos, principalmente nos pecados contra o sexto mandamento, os pecados do ventre baixo, né? Que a gente vê coisas demais, dopamina na cabeça, tudo que dá um pico demais de dopamina, tudo que dá um pico demais de prazer, vai ter uma baixa. Vai ter uma baixa e aí então é aí que nesse momento que nós entramos de fato no fundo do poço, aí que está todo o emaranhado dos pecados que a gente comete pelos esses gatilhos que a gente dá. Então, sabedoria é prevenir esses pecados, prevenir esses gatilhos. Peça ao Senhor, nessa quaresma, o dom da sabedoria, né, que é um dos dons do Espírito Santo, para que nós possamos prevenir o pecado. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.